meu filho me expulsou de casa, e no mesmo dia colocou os sogros para morar lá. Só que, na festa de comemoração, eu apareci. Mas não fui sozinho, fui junto com o novo dono daquela casa. Então escuta até o fim. E se essa história mexer contigo, comenta aí de onde você está ouvindo e segue o canal. Toda semana eu conto algo que talvez você também precise ouvir. Meu nome é Geraldo, 76 anos, e eu não tô aqui para inventar nada. Só quero dividir algo que eu carreguei em silêncio por tempo demais. Porque tem dores que a gente guarda para proteger os outros, mas que vão comendo a gente por dentro. E essa que eu vivi foi daquelas que arrancam a alma. E mesmo assim, por incrível que pareça, me ensinaram mais sobre mim do que sobre quem me feriu. Eu vivi naquela casa por mais de 30 anos. Tijolo por tijolo, eu paguei com salário de vigia noturno. Trabalhava em prédio comercial, virando noites em claro, com uma lanterna na mão e um radinho preso no cinto. Foi assim que eu paguei cada parcela daquela casa. Não foi sorte, foi luta. Nela eu criei meu filho, o Carlos. Naquele quintal ele aprendeu a andar, a soltar pipa, a jogar bola. Naquela cozinha ele fez o primeiro dever de casa. A Marlene, minha esposa, segurava as pontas enquanto eu corria atrás do sustento. Uma mulher forte, silenciosa, dura, mas doce com o filho. Perdemos ela cedo demais por causa de uma complicação da diabetes. Ela se foi numa manhã chuvosa, e desde então a casa ficou mais fria. Mesmo assim, eu continuei ali, limpando, cuidando, ajeitando o telhado, plantando roseira no jardim, a flor que ela mais gostava, e esperando o tempo passar com alguma dignidade. Quando o Carlos cresceu e casou, eu fiquei feliz. Achei que a vida estava andando. Reformei o andar de cima para eles. Ele me agradeceu, disse que eu era o melhor pai do mundo. Eu sorri. Acreditei. Só que o tempo, meu amigo, o tempo foi mostrando outra coisa. O olhar dele mudou. O tom de voz dele mudou. A esposa dele também, educada, mas distante. Aos poucos, fui virando um incômodo dentro da minha própria casa. A TV deles tinha senha. O Wi-Fi era bloqueado para mim. Um dia bati na porta deles pedindo açúcar. Ela respondeu pelo interfone que não tinha. E naquela noite, eu vi ela fazendo bolo. E aí veio o dia. A frase que ainda ecoa na minha cabeça como um tiro silencioso. Carlos me chamou na cozinha, sentou à mesa como se fosse uma reunião de trabalho e disse: "Pai, a gente precisa do espaço. Tá ficando apertado. Os pais da minha esposa vão se mudar para cá. A gente pensou que seria melhor o senhor ir para um lugar mais apropriado. Tem uma casa de repouso ali na Muca, boa, limpa. É só para o senhor descansar, aproveitar." Eu não respondi. Olhei para ele, levantei, fui para o quarto e fechei a porta. Juntei minhas roupas em 2 sacolas plásticas, peguei minha Bíblia, um álbum velho de família e o radinho quebrado que eu mesmo consertei uma vez com arame. Saí andando sem fazer barulho. Desci aquela escada com o mesmo cuidado com que desci os degraus da vida inteira. E fui embora, sem fazer escândalo, mas com o coração tão apertado que parecia que eu ia morrer antes de chegar na rua. Nos dias seguintes, eu fiquei na pensão do Orlando, um amigo da igreja. Ele me deu um colchão, um canto para dormir e um café amargo que me trouxe de volta para a terra. Fiquei ali, pensando onde foi que eu errei. Revi as fotos, relembrei as noites viradas, as vezes que saí do serviço direto para o pronto-socorro quando o Carlos ficava doente. Relembrei o dia que vendi meu único relógio para pagar a matrícula dele na faculdade. Mas parece que nada disso ficou. O que ficou foi o incômodo, a velhice, a presença que atrapalhava. E aí veio o golpe final. Uma irmã da igreja me chamou no WhatsApp. "Seu Geraldo, o senhor viu isso?" Ela me mandou um vídeo da casa, uma festa. Churrasco, música alta, bandeirinhas, bexigas. Uma faixa na parede dizia: "Nova fase, nova família." Eu dei pause. Voltei. Dei pause de novo. Era minha casa, comemorando minha saída. E no meu lugar, os sogros do meu filho. Foi ali que eu respirei fundo e fiz o que precisava. Peguei a escritura da casa. Peguei os comprovantes de venda. Sim, porque 2 meses antes disso tudo, sem avisar ninguém, eu já tinha vendido a casa. Por precaução. A escritura ainda estava no meu nome.
E quando meu filho me expulsou, ele não sabia que já não era mais dono de nada. Ele estava vivendo de favor, na casa de outro. No sábado seguinte vesti minha melhor camisa. Calcei o sapato preto que só usava para ir em enterro. E fui. Junto do novo dono da casa, um homem viúvo, com 2 filhos pequenos, que se emocionou com minha história e comprou a casa com o dinheiro da indenização da esposa. Cheguei no portão. A música parou. A sogra do meu filho me viu. Abriu o sorriso. Olha quem apareceu. E eu só disse: boa tarde. Vim me despedir da minha casa, porque a partir de hoje, ela não é mais minha, e nem de vocês. Aí apontei para o lado. E o novo proprietário entrou, com papel na mão. A esposa do Carlos empalideceu. Carlos ficou parado, não falou uma palavra. E eu fui embora, sem abaixar a cabeça. Eu não fiz aquilo por vingança. Fiz por respeito. Por mim. Porque tem hora que o silêncio também é resposta. Mas tem horas que a justiça precisa ter voz. Mas você acha que acabou aí? Não. Porque dias depois, ele apareceu. Na pensão. De cabeça baixa. Com os olhos inchados. Mas com a língua ainda presa pelo orgulho. Se essa história está mexendo contigo, comenta aí de onde você está ouvindo. Compartilha com alguém que precisa lembrar que respeito não se herda, se constrói. E segue o canal. Porque todos os dias tem uma nova história. E pode ser que ele ajude a sarar alguma dor da sua também. Depois daquele sábado, depois daquela cena que parecia saída de filme, só que sem plateia, sem aplauso e sem final feliz, eu voltei para a pensão com a alma embaralhada. Não tinha raiva. Também não sentia alívio ainda. Era como se eu tivesse fechado uma porta, mas ficasse com a mão tremendo na maçaneta, sem saber se devia mesmo trancar. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cadeira de plástico do quarto, ouvindo meu radinho velho. A luz do corredor passava por baixo da porta e fazia uma linha amarela no chão. Fiquei ali, olhando para ela como quem olha para a memória. Tentei lembrar da última vez que o Carlos me chamou de pai. Não lembrei. Tentei lembrar da última conversa nossa que não teve silêncio, mágoa ou parede no meio. Também não consegui. No domingo, fui à igreja. Sentei lá no fundo. A pregação era sobre perdão. Aquelas ironias de Deus que a gente nem sabe se ri ou se engole seco. A pastora falou de pais e filhos. Falou de Judas e Pedro. De traição e redenção. E eu fiquei lá fingindo que ouvia. Mas cada palavra dela era um espinho entrando por baixo da unha. Porque eu não sabia se o que doía mais era o que ele me fez, ou o que eu tinha deixado de fazer por ele lá atrás. Na segunda-feira eu saí cedo, fui andar. Não tinha rumo, mas o corpo precisava se mexer, porque a cabeça estava pesada. Passei na frente de um mercadinho e parei. Lá dentro vi um menino de uns 10 anos tentando carregar uma sacola que era maior que ele. A moça do caixa olhava, mas não fazia nada. Eu entrei. Posso ajudar, campeão? Ele sorriu com os olhos. E naquela hora, eu vi o Carlos pequeno de novo. Vi meu filho com 7 anos, subindo no meu colo, todo sujo de terra, com um carrinho quebrado na mão. E me vi dizendo: eu conserto, filho. Papai arruma. Aquela imagem me matou por dentro. Porque em algum momento eu parei de arrumar as coisas. Parei de consertar. Talvez tenha sido no dia em que fiquei viúvo. Talvez tenha sido quando aceitei silêncio demais. Ou quando comecei a viver como hóspede dentro da minha própria vida. Voltei para a pensão com aquele nó. Deitei, fechei os olhos e ali, do nada, escutei a campainha. Não pensei que fosse para mim. Mas o Orlando bateu na porta. Seu Geraldo, é para você. Tem um rapaz lá fora. Fui até a recepção e lá estava ele. Carlos, camisa amassada, cabelo bagunçado, olhos fundos. Me olhou, mas não falou. Ficou ali, parado. Parecia um menino de novo, só que um menino perdido, com vergonha. Tá fazendo o que aqui? Perguntei. Frio, mais do que eu queria ser. Mas era o que saía. Ele baixou os olhos, mexeu no bolso da calça, tirou um envelope. É só isso. Vim deixar. O senhor faz o que quiser. Me entregou e saiu, sem olhar para trás. Voltei para o quarto e abri o envelope. Era uma carta.
escrita à mão, quase ilegível de tanto rasura e remendo. Começava assim: Pai, eu não sei se tenho o direito de escrever isso, mas se o senhor estiver lendo, é porque ainda não me apagou de vez. Li a carta inteira. 3 páginas. Ele falava da casa, do susto, da humilhação de ver a própria arrogância desmontada na frente dos sogros. Dizia que a esposa não sabia da venda, que achava que tudo já era deles. Dizia que teve uma crise de pânico na noite seguinte, que chorou no banheiro por 2 horas, que nunca imaginou que eu fosse capaz de fazer aquilo, e que por isso mesmo, pela primeira vez, me viu como homem. Não só como o velho que morava embaixo, mas o que mais doeu foi um trecho no final. Ele escreveu: Eu cresci achando que o senhor não me amava, que amava mais o trabalho, que preferia o caminhão, a guarita, o silêncio. Quando a mãe morreu, eu fiquei esperando o senhor desabar. Mas o senhor nunca chorou na minha frente. Eu achei que o senhor era frio. Hoje eu entendo que era dor, mas entendi tarde. E talvez tarde demais. Eu dobrei aquela carta com as mãos trêmulas. Encostei na parede e chorei. Não chorei de alívio. Chorei de luto. Porque ali eu tive certeza de que, por orgulho meu e orgulho dele, a gente passou 20 anos morando junto, mas morando longe. Não respondi naquele dia, nem no seguinte, nem na semana. Porque perdoar não é apertar um botão, e nem sempre um pedido de desculpa encaixa no buraco que a ferida deixou. Mas aquela carta me fez lembrar de algo. Um dia, muitos anos atrás, quando o Carlos tinha uns 12, ele caiu de bicicleta e bateu com a cabeça no chão. Tive que levá-lo para o hospital. Ele gritava, esperneava e dizia: Pai, não me deixa. Pai, fica aqui comigo. E eu fiquei, a noite inteira, sentado numa cadeira dura, segurando a mão dele. Ele dormiu. E eu fiquei ali, olhando para o rosto dele, suado, machucado, e pedi para Deus me deixar viver o suficiente para ver aquele menino crescer. Pois bem, ele cresceu, mas virou homem antes de entender o que é ser filho. Na semana seguinte, eu recebi uma ligação inesperada. Não era o Carlos, era a sogra dele. A mulher que ocupou o lugar que foi meu. A voz dela era fria, mas educada. Seu Geraldo, o senhor pode vir aqui em casa? Não é para confusão, é só para conversar. Foi aí que eu percebi que a casa podia ter mudado de dono, mas a história ainda estava sendo escrita. A verdade é que, quando ela me ligou, eu demorei para responder. Não sabia se atendia com educação ou com o silêncio, mas ela insistiu. E no fim, talvez por curiosidade, ou por ainda carregar um resto de esperança no peito, eu fui. Voltei naquela casa pela primeira vez desde o dia da festa. Mas dessa vez, sem o dono novo. Fui sozinho, sem papel, sem prova, sem mágoa ensaiada. Fui como quem vai se despedir do que já não tem. E talvez nunca teve de verdade. Cheguei de manhã cedo. Rua ainda úmida da chuva da noite anterior. Vi o portão com a tranca nova, os vasos de plantas diferentes. Nada ali parecia mais meu. Toquei a campainha com a mão firme, mas por dentro eu tremia feito criança em apresentação de escola. Foi ela quem abriu. Dona Jussara, mãe da esposa do meu filho. Sempre educada, sempre com aquele ar de quem não vê, mas julga com os olhos. Ela abriu e me olhou de cima a baixo. Seu Geraldo, obrigada por ter vindo. Eu não respondi. Só entrei. A casa estava com cheiro de carne assada. Devia ter sobrado da tal comemoração. No lugar onde eu costumava pendurar minha toalha, agora tinha uma rede pendurada. No canto da sala, o sofá era outro. A estante era a mesma, mas minhas fotos não estavam mais lá. E isso me doeu mais do que ver a casa em nome de outro. Porque quando tiram tua imagem, é como se tirassem tua existência. Sentamos à mesa. Ela me ofereceu café. Eu aceitei. O silêncio demorou para acabar. E quando ela falou, foi direto. O Carlos não tá bem. Desde aquele dia, ele anda estranho, calado, se trancando no quarto. Ele se culpa, sabe? Mas também se sente traído. Acha que o senhor armou para ele, que fez aquilo para se vingar. Eu respirei fundo. Mexi o café sem açúcar que ela me deu. Dona Jussara, eu não me vinguei. Eu me retirei.
Quem é expulso com dignidade não volta com ódio, só com silêncio. Ela pareceu se abalar com a frase. Abaixou os olhos. E aí, pela primeira vez desde que nos conhecemos, falou sem escudo. Posso te contar uma coisa que talvez o senhor nunca soube? Eu apenas balancei a cabeça. E ela continuou. Quando ele casou com minha filha, ele me disse que queria distância do senhor. Disse que o senhor nunca foi afetuoso. Que não lembrava de um abraço, de um "eu te amo", de uma tarde juntos. Eu tentei entender, mas achei que era exagero dele. Com o tempo, vi que era falta. Essa parte me acertou como faca. Fiquei olhando para o chão. Me senti nu na frente daquela mulher que nunca me engoliu. E ainda assim, ali ela estava, me dizendo que meu filho cresceu sentindo falta de um pai, que estava presente fisicamente, mas talvez ausente no jeito. Mas sabe o que é mais triste? Ela continuou. É que a minha filha disse que o Carlos está começando a parecer com o senhor, silencioso, seco, duro, e ela está com medo de perder ele, do mesmo jeito que acha que o senhor se perdeu de si mesmo. Não tinha o que responder. Não dava para discutir sentimento de quem nunca se sentiu amado. E a verdade, ela tinha razão. Talvez eu tenha dado tudo pro Carlos, menos aquilo que não se compra, presença emocional. Sempre achei que pagar as contas era amar, que trabalhar dobrado era cuidar, que ser firme era o mesmo que ser pai. Mas no fim talvez ele tenha crescido com fome de abraço e sede de escuta. Fiquei ali por mais uns minutos. Ela me disse que o Carlos estava no quarto. Que eu podia subir se quisesse. Eu disse que não. Que ainda não era hora. E fui embora. Mas levei comigo a certeza de que, se alguma ponte ainda podia ser construída, teria que partir de mim. Porque quem é mais velho precisa ser o primeiro a estender a mão, mesmo quando a dor ainda está viva. Naquele dia voltei para a pensão e reabri a carta dele. Li de novo. E uma frase me pegou de um jeito que não tinha me pegado antes. No final ele escreveu: "Se o senhor quiser me perdoar um dia, eu vou entender. Se não quiser também. Mas saiba que tudo que eu sou veio do que o senhor foi, pro bem e pro mal." Fiquei com aquilo na cabeça. Tudo que ele é veio de mim. Então se hoje ele é seco, frio, fechado, foi espelho. E eu, sem perceber, passei para ele não só o pão, mas também o silêncio, a ausência, o medo de sentir. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Uma voz jovem, ansiosa. "Seu Geraldo, é o Mateus, seu neto. Posso passar aí para conversar?" E foi naquele encontro que eu descobri que o silêncio entre mim e meu filho não tinha nascido da raiva, mas de uma ferida antiga que passou de pai para filho. E agora ameaçava se repetir de novo. O Mateus chegou no meio da tarde. Eu estava sentado no corredor da pensão, escutando uma fita velha de hinos que levei comigo desde a mudança. Ele parou na entrada, meio sem saber se entrava ou chamava. Eu levantei devagar, olhei bem para ele. Tinha os olhos do Carlos, mas um jeito mais leve. Parecia gente que ainda não carregava mágoa, ou, pelo menos, não da mesma forma. "Seu Geraldo? Sou eu. Sou o Mateus, neto do senhor, filho do Carlos." A gente ficou ali por uns segundos, sem saber o que vinha depois. Até que eu estendi a mão. Ele apertou forte. E pela primeira vez em muitos anos, um pedaço do meu sangue me olhou com respeito, com vontade de ouvir. Entramos. Ele ficou em pé no quarto, olhando para o ambiente apertado, humilde. "O senhor mora aqui?" perguntou. Eu disse que sim, que era pequeno, mas bastava. Ele sentou na beira da cama e foi direto. Vim porque eu queria entender. Meu pai não fala. Minha mãe só chora. E a avó Jussara disse que o senhor vendeu a casa e deixou todo mundo sem chão. Queria saber se isso é verdade mesmo. Naquele momento, eu poderia ter falado qualquer coisa. Poderia ter me defendido, jogado a culpa nos outros. Mas olhei nos olhos dele e disse a verdade. É verdade, sim. Vendi, porque percebi que não fazia mais parte daquele lugar, e ninguém ali me via como dono de nada fazia tempo. Ele ficou quieto, encostou as mãos nos joelhos, pensativo.
Depois me olhou de novo, com uma cara que eu não esperava. Sabe, vô, eu cresci ouvindo o pai falar que o senhor nunca foi de abraço, que era seco, que nunca disse eu te amo, que nunca foi em jogo de futebol dele. E eu sempre achei isso exagero. Mas aí, quando a gente começou a se afastar também, eu comecei a entender. Ele é igual, nunca diz que ama, nunca pergunta como eu tô de verdade. Só cobra, só exige. Aquilo me acertou no meio do peito, mais do que qualquer discussão com o Carlos. Porque ali, na frente do meu neto, eu via a repetição, o ciclo, o mesmo erro vestindo outra geração. Mas tem uma coisa, ele continuou. Mesmo sem ter convivido com o Senhor, só de vir aqui, só de ver o Senhor me olhar no olho e falar a verdade, já foi mais do que o meu pai faz comigo há meses, e eu achei que o Senhor precisava saber. Eu respirei fundo, senti os olhos arderem, e por um momento achei que não ia conseguir segurar, porque eu passei a vida achando que estava ensinando a ser homem, mas no fundo, talvez eu só estivesse ensinando a se calar. E agora, vendo aquilo se repetir, me doía como se eu estivesse de novo perdendo alguém. Mas em vida. Mateus, teu pai não é um homem ruim. Só foi ferido no tempo errado. E por alguém que também não sabia como mostrar amor. Ele não teve espelho. Teve um pai cansado. Um pai que confundiu presença com obrigação. Mas o que eu fiz não precisa continuar. Você pode quebrar isso. Ele me olhou com uma firmeza que eu não esperava. É por isso que eu vim. Não quero carregar esse mesmo jeito. Quero conhecer o Senhor de verdade. Se o Senhor deixar, eu volto mais vezes. A gente pode conversar, jogar dominó, sei lá, começar de algum lugar. Aquela frase foi a primeira luz que eu vi depois de tanto tempo no escuro. Porque, se o Carlos me via como pedra, o Mateus ainda me via como raiz. Uma raiz ferida, sim, mas viva. E capaz de recomeçar. Ele ficou ali por umas 2 horas. Me contou da escola, dos planos de fazer técnico em eletrônica, do violão que aprendeu a tocar sozinho. Perguntou das minhas histórias de vigia, das madrugadas em que enfrentei assalto com uma lanterna na mão e coragem no peito. Riu. Se emocionou. Me chamou de vô 3 vezes. E eu, cada vez que ouvia aquilo, sentia um pedaço do peso indo embora. Antes de ir, ele me entregou uma caixinha. Achei que o senhor devia ter isso. Era uma foto. Velha. Desbotada. Eu com o Carlos no colo, ainda pequeno, no batizado dele. Eu nem lembrava mais daquela imagem. Ele sorriu. É a única foto que achei com o senhor segurando ele. Estava numa caixa guardada. Quando ele saiu, eu fiquei olhando para aquela foto por horas. E entendi, de verdade, que ainda dava tempo de mudar alguma coisa. Talvez não com o Carlos, mas com quem veio depois. Porque às vezes, a reconciliação não começa no passado, começa no presente, em quem ainda quer te olhar nos olhos sem peso, sem cobrança. Na semana seguinte ele voltou e trouxe o violão. Tocou uma música que ele mesmo compôs. Falava de raízes, de falta, de esperança. Eu ouvi calado. No final ele disse: "Essa é para você, vô, e pro meu pai se um dia ele quiser ouvir." Naquela noite, sozinho no quarto, eu chorei como nunca, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não chorei de saudade. Eu chorei de gratidão. Gratidão por ainda haver um eco de mim que não me virou as costas. Passaram-se algumas semanas desde a visita do Mateus. E a cada vez que ele vinha, alguma coisa dentro de mim parecia se realinhar. Como se as rachaduras que o tempo e o silêncio abriram fossem pouco a pouco recebendo uma massa nova, uma tentativa de cura. Não era fácil, nem rápido, mas era alguma coisa. E às vezes alguma coisa é o que salva a gente de desabar de vez. Eu já tinha aceitado que com o Carlos talvez não houvesse mais ponte. Ele continuava no mesmo lugar, vivendo na casa agora alugada pelo novo dono, como se nada tivesse acontecido. Não me procurava, não falava comigo. Mas o Mateus trazia notícias, mesmo quando eu não pedia. E um dia, sem que ele percebesse, deixou escapar uma frase que ficou martelando na minha cabeça. O pai não anda bem. Tá pálido, meio fraco. A mãe dele vive dizendo que é estresse, mas eu acho que tem coisa aí que ele não conta pra ninguém.
Fiquei calado, mas não dormi naquela noite. 2 dias depois, eu estava sentado na praça em frente à igreja, quando vi alguém se aproximando. Vinha devagar, camisa larga, calça amassada. Andava como quem carrega mais que o próprio peso. E quando levantou a cabeça, eu soube. Era ele, Carlos. O filho que eu criei, que me expulsou, que nunca mais me olhou nos olhos desde o dia da venda da casa. Sentou no banco ao meu lado, sem pedir. Ficou uns bons minutos em silêncio. E eu respeitei. Só quando ele respirou fundo, começou a falar. Pai, eu tô com um problema. Tô doente. Os exames deram alteração no fígado. O médico falou que é grave. E eu não tenho para onde correr. Não olhei para ele de imediato, mas senti o chão se mover. A garganta apertou. A primeira coisa que pensei foi: por que ele está me dizendo isso agora? E a segunda foi pior. Será que ele só veio porque precisa de mim de novo? Mas a voz dele tinha um tom diferente, quebrado. E mesmo carregando desconfiança, eu ouvi até o fim. Eu sei que o Senhor não me deve mais nada. Sei que eu fui injusto, que eu agi como se o Senhor fosse um estorvo. Mas, Pai, eu tô com medo e não tenho coragem de contar para mais ninguém. Só o Senhor conhece esse medo. Ficamos em silêncio. O vento bateu no rosto. Eu fechei os olhos por uns segundos e ali uma imagem veio na cabeça. Ele, com uns 6 anos, gripado, febril, deitado no meu colo. Eu com uma toalha molhada na testa dele, rezando baixinho para que a febre baixasse. Deus, me dá essa dor no lugar dele. Olhei para ele. Vi não o homem que me feriu, mas o menino de antes, assustado, sem rumo. O que é que você precisa? Perguntei firme. Ele baixou os olhos. Eu preciso de ajuda para fazer o tratamento. Não é nem o dinheiro, é o apoio. Alguém para ir comigo nas consultas. Eu não quero que a mãe da Amanda saiba. Nem o Mateus. Ainda não. Eu respirei fundo. Tive vontade de negar, de dizer que eu não devia mais nada. Mas naquele momento, alguma coisa falou mais alto. Não era orgulho, era compaixão. Ou talvez, memória de pai. Tá certo. Me diz onde e quando. Ele me olhou como quem não acredita. Ficou uns segundos calado. Depois levantou. Obrigado, pai. De verdade. Ele foi embora. E eu fiquei ali, ainda sem saber se aquilo era o começo de um reencontro ou só mais uma cena solta nessa história torta. Mas uma coisa eu sabia, ele tinha voltado. E não foi por orgulho, nem por conveniência. Foi porque a vida, às vezes, força o filho a lembrar de onde veio. Na semana seguinte, fomos juntos à primeira consulta. Entramos na clínica sem trocar muitas palavras. O médico era jovem, atencioso. Explicou tudo com calma. O problema era sério, mas tinha tratamento. Carlos ouviu calado. De vez em quando me olhava, como se checasse se eu ainda estava ali. E eu estava. Presente como poucas vezes estive antes. Na volta, no banco do ônibus, ele disse: sabe o que é mais estranho? A gente tá junto aqui, e parece que nunca se viu direito antes. Eu não soube o que responder. Só olhei para a janela. Mas por dentro, alguma coisa se partiu. Porque era verdade. Tantos anos de convivência. E ainda assim, a sensação era de que aquele era nosso primeiro encontro verdadeiro. Chegando na pensão, ele me acompanhou até a porta. Olhou em volta. É aqui que o senhor mora? É. Posso te visitar mais vezes? Eu apenas balancei a cabeça. E ele foi embora. Não teve abraço, não teve desculpa. Mas teve algo novo. Respeito. E pela primeira vez em muito tempo, ele me chamou de pai. As consultas continuaram. Uma por semana. Eu e ele sentados lado a lado como 2 desconhecidos tentando lembrar o caminho de volta. Ainda não havia afeto, mas havia presença. E eu aprendi com o tempo que às vezes é na presença silenciosa que as rachaduras começam a se fechar. Não é com abraço nem com palavras bonitas. É com constância. E constância é amor sem grito. Num desses dias, enquanto voltávamos da clínica, passamos em frente ao cemitério. Ele olhou pela janela do ônibus, ficou quieto por um tempo. Depois disse: faz mais de 10 anos que não vou no túmulo da mãe. Acho que não conseguiria. Eu não disse nada.
Mas aquela frase me seguiu até a pensão. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado, ouvindo os carros passarem, pensando em como a ausência da Marlene ainda nos atravessava. Cada um à sua maneira. Ela partiu, mas ficou entre nós como um silêncio que ninguém teve coragem de quebrar. No dia seguinte levantei cedo. Peguei o envelope onde guardei a carta do Carlos, a foto antiga do batizado e o terço da Marlene que estava comigo desde que ela se foi. Coloquei tudo numa sacola simples e fui até o cemitério. Cheguei lá e caminhei devagar até o túmulo. Era um jazigo simples, de cimento gasto, mas limpo. O nome dela gravado num mármore envelhecido. Marlene dos Santos, esposa, mãe, mulher de fé. Li aquilo em voz baixa e sentei ali mesmo, na pedra fria. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois falei. Falei com ela, como se ela estivesse ali, me escutando com o mesmo jeito calmo que tinha quando eu chegava do trabalho e desabava na mesa da cozinha. Marlene, eu não sei se você consegue me ouvir, mas se puder, me escuta só hoje, porque eu preciso disso. A voz saiu baixa, trêmula, mas saiu. Nos últimos anos eu errei. Fiquei preso demais no meu jeito. Achei que estar presente era suficiente. Achei que pagar as contas, botar comida na mesa, bastava. Mas o Carlos, ele cresceu sentindo falta. E eu não soube ver. Quando você se foi, eu não soube ser pai e mãe. Eu só soube calar. Respirei fundo. A garganta travava. Essa semana, ele voltou. Meio torto, meio quebrado. Mas voltou. Tá doente. E talvez esse seja o jeito da vida de fazer a gente se encontrar de novo. Eu queria te pedir perdão por não ter sido o homem que você merecia do meu lado. E queria que, de onde você estiver, olhasse por ele. Porque no fundo, ele ainda é aquele menino com medo de dormir no escuro. Fiquei mais um tempo ali. Depois tirei da sacola a foto do batizado e coloquei sobre a lápide. Enrolei o terço ao redor da moldura. E ali, naquele gesto simples, eu senti uma coisa que não sentia fazia muito tempo. Paz, não alívio. Paz. Como se eu tivesse finalmente dito o que ficou entalado por mais de uma década. Voltei para a pensão em silêncio. E nos dias seguintes, Carlos percebeu que algo em mim tinha mudado. O senhor tá diferente, disse ele. Foi em algum lugar? Eu olhei para ele. Fui falar com tua mãe. Ele não respondeu. Baixou os olhos. Mas ali, naquele silêncio dele, eu vi uma lágrima segurada com força. E entendi. Ele também precisava ir lá. Mas ainda não conseguia. Na semana seguinte, ele faltou à consulta. Não avisou. Tentei ligar, mas o celular só chamava. O Mateus me ligou no fim da tarde. Vô, o pai foi internado. Teve uma crise forte. Minha mãe não quis avisar, mas eu soube e achei que o senhor precisava saber. Peguei um ônibus e fui direto para o hospital. Cheguei já de noite. Encontrei o Carlos deitado, olhos fechados, pálido. A esposa dele estava lá. Me viu, mas não disse nada. Saiu da sala quando me aproximei. Sentei ao lado da cama. Peguei a mão dele e fiquei ali, pela primeira vez em muito tempo. Eu rezei por ele em voz alta. Deus, se for para levar, leva em paz. Mas se for para deixar, que seja para a gente se encontrar de verdade dessa vez. Não como pai e filho, mas como dois homens que ainda têm o que curar. Ele não respondeu, mas sua mão apertou a minha com pouca força. E naquele gesto, havia mais do que palavras. Havia um começo. A internação durou mais do que esperávamos. 3 noites. As primeiras 2 foram as mais difíceis. O Carlos oscilava entre um cansaço estranho e um silêncio que me lembrava exatamente o que ele era quando menino. Quando não queria mostrar que estava com medo, só se encolhia no canto e fingia força. Era o mesmo olhar agora, só que num corpo adulto, com olheiras fundas e a pele amarelada, marcada de cansaço e arrependimento, que não sabia pedir perdão. Eu fiquei com ele nas 2 noites. Dormi numa cadeira de plástico que rangia cada vez que eu mexia o pé. O enfermeiro até ofereceu um colchonete, mas eu não aceitei. Ficar ali duro, de olho nele, me fazia sentir que eu ainda podia, de algum jeito, proteger, mesmo que fosse tarde.
mesmo que ele não dissesse nada. Na terceira manhã, ele acordou com um pouco mais de cor no rosto, a pressão estabilizada, o tom de voz mais firme, mas ainda curto. Falamos pouco. Ele só me perguntou se o Mateus tinha aparecido. Eu disse que não. Ele fez que sim com a cabeça. Depois virou o rosto para a parede. E eu entendi. Era o orgulho ainda deitado ali com ele na maca. E orgulho, quando adoecido, vira uma espécie de febre. Consome por dentro e não deixa o corpo reagir. No meio da tarde, quando ele já estava sendo preparado para ter alta no dia seguinte, chegou uma enfermeira com um envelope na mão. Deixaram isso na recepção. Tá com seu nome, seu Carlos. Mas veio escrito com letra antiga. Ele pegou com a mão hesitante. Abriu devagar. Eu notei a mudança na respiração assim que ele leu a primeira linha. A expressão dele endureceu. Não de raiva, de susto. Me olhou como se tivesse visto um fantasma. Foi o senhor que escreveu isso? Não faço ideia do que é. Ele me entregou o papel, mas não soltou completamente. Como se quisesse segurar o tempo antes de eu ler. Mas eu puxei com delicadeza e comecei a ler. Era uma carta antiga, escrita pela Marlene. Reconheci a caligrafia de longe. Com letra inclinada, espaçada, bem marcada. Era uma carta que, até aquele momento, eu não sabia que existia. E pelo conteúdo, não era para mim. Era para ele. Carlos, meu filho, se um dia você encontrar isso, é porque não tive tempo de te dizer tudo em voz alta. Talvez eu tenha partido cedo demais, e você cresceu sem ouvir algumas coisas que precisava. Então, se essa carta te achou, leia com calma. E saiba que eu te amei todos os dias da minha vida, até o último suspiro. A carta seguia com uma ternura que eu tinha esquecido que existia. Ela falava de como ele foi uma criança doce, de como ela via nele traços meus que ele ainda não enxergava. Mas o trecho que nos calou por dentro, ele, deitado, eu, sentado, foi esse aqui. Teu pai não é bom com palavras. Ele ama no silêncio. Ele demonstra no jeito bruto, no trabalho duro, no prato de comida deixado à sua espera. Mas eu vi o amor dele por você, filho. Nos olhos dele quando você dormia. No modo como ele contava seus feitos no trabalho. Todo orgulhoso. Só que ele não sabe como mostrar isso. E se você crescer sentindo falta de abraço, tenta não se revoltar. Tenta entender. Porque ele também cresceu sem isso. O pai dele também era assim. E o que eu mais temo é ver esse silêncio continuar em você. Quando terminei de ler, minha mão tremia. Não por emoção pura, mas por vergonha. Pela verdade que estava ali. Uma verdade que ela enxergou antes de todos nós. Ela já sabia que a gente ia se machucar. Que esse silêncio nosso ia se transformar num ciclo de pai para filho, feito doença de família que ninguém fala, mas todo mundo carrega no sangue. O Carlos não falou nada por muito tempo, só ficou olhando para o teto. Até que ele virou de lado, de costas para mim e com a voz engasgada disse: ela sabia de tudo, e mesmo assim acreditava que eu podia ser melhor que vocês dois. Aquilo me bateu como um martelo, porque no fundo era isso mesmo. A Marlene não era uma mulher de muitas falas, mas ela tinha essa esperança. Que a gente fosse melhor, que quebrasse o ciclo. Ficamos os dois ali, calados. Ele com a carta apertada no peito, eu com os olhos marejados, e nenhum de nós com coragem de pedir desculpa. Mas naquela hora, pela primeira vez, a ausência dela uniu a gente. Não em abraço, mas em verdade. E às vezes, a verdade é o único elo possível quando o amor já está tão machucado que não encontra caminho. Antes de ser liberado, o médico entrou no quarto. Disse que o tratamento seguiria, que os exames seriam semanais e que ele teria que evitar estresse. O Carlos ouviu tudo, sério. Depois que o médico saiu, me olhou e perguntou: pai, se fosse você no meu lugar, você diria o que agora? Eu demorei, mas disse: eu diria que, se você tiver chance de se curar, começa pelo fígado, mas termina pelo coração. Ele sorriu de canto, pela primeira vez. Um sorriso cansado, mas um sorriso. E foi nesse momento que eu percebi. Não era só a doença que tinha forçado ele a voltar. Era a memória, a ferida aberta pela ausência dela.
e o medo de repetir o que sempre evitou admitir. Saímos do hospital no fim da tarde. O céu laranja, o ar abafado. Caminhamos até o ponto de ônibus em silêncio. Mas dessa vez, não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio compartilhado. Uma pausa entre dois homens que, depois de uma vida inteira, estavam começando a falar, mesmo sem usar tantas palavras. Chegando na pensão, ele me disse: eu queria ter lido essa carta anos atrás. Talvez eu tivesse sido um pai melhor para o Mateus. Talvez eu tivesse sido menos duro com o Senhor. Eu só respondi: a carta chegou quando você estava pronto para entender. E isso já é milagre suficiente. Ele me abraçou. Foi rápido, sem aperto, mas foi. E naquele gesto, eu senti minha alma inteira recuar. Como se dissesse: agora sim. Ele foi embora em silêncio. E eu fiquei ali, no corredor, olhando ele desaparecer na calçada. Mas pela primeira vez, eu não me senti abandonado. Me senti parte de uma história que ainda podia ser reescrita. Depois da alta do hospital e daquele abraço curto, algo entre nós começou a mudar. Não foi de uma vez. Nem foi bonito de assistir. Mas foi real. Era como se a gente tivesse tropeçado numa nova forma de convivência. Menos baseada na obrigação. Mais construída no esforço. Um esforço calado, mas verdadeiro. Carlos passou a me ligar com frequência. Não era todo dia, mas era mais do que em todos os anos anteriores somados. Às vezes ele só perguntava se eu precisava de alguma coisa. Outras vezes nem isso. Só ligava e ficava em silêncio. Mas eu já entendia. Ele estava treinando. Treinando o que nunca aprendeu a fazer, se aproximar sem medo. O Mateus continuava vindo, cada vez mais presente. Já me chamava de vô com naturalidade. Trazia livros, trazia pão, às vezes só trazia conversa. Me contava da escola, das dúvidas sobre o futuro. Começamos a ter nossas tardes fixas. Toda quarta-feira, depois da aula, ele passava na pensão e a gente ficava no corredor jogando dominó, ouvindo música e rindo de histórias antigas que ele nem viveu, mas que de algum jeito ele parecia precisar ouvir. Foi numa dessas quartas que aconteceu. Estávamos no meio de uma partida quando bateram na porta. O Orlando, dono da pensão, me chamou. Geraldo, tem gente para você. Levantei devagar, já achando que era algum irmão da igreja ou mais alguém trazendo o exame do Carlos. Mas quando cheguei na entrada, travei. Era ela, Amanda, a esposa do meu filho. Fazia mais de 2 anos que eu não via o rosto dela de perto. Da última vez, ela mal me olhou quando eu saí da casa com minhas sacolas na mão. E ali estava ela, parada, com um casaco fino sobre os ombros, cabelo preso, expressão cansada. Não de raiva, de peso. Boa tarde, senhor Geraldo. Desculpa aparecer sem avisar. Eu apenas fiz um gesto com a mão, convidando para entrar. Ela recusou. Não, eu prefiro falar aqui mesmo. Ficamos os dois em pé na entrada, com o sol batendo de lado. O Mateus lá no fundo percebeu o clima e se afastou discretamente. E então ela falou: eu vim pedir desculpa. As palavras saíram diretas, sem ensaio, sem floreio. Ela respirou fundo e continuou. Na época em que o Carlos quis tirar o senhor de casa, eu não fiz nada. Nem ajudei, nem fui contra. Fiquei neutra. E hoje entendo que omissão também machuca. Talvez, se eu tivesse falado alguma coisa, ele teria pensado 2 vezes. Ela olhou para o chão. Depois me encarou de novo. Eu nunca entendi a relação de vocês. Sempre achei fria, seca, e acabei julgando o senhor. Mas hoje, vendo o que o Carlos virou, vendo como ele se fecha até com o Mateus, eu entendi que parte disso não é culpa só do senhor. É um silêncio herdado, um medo antigo que ele não sabe nomear. Eu escutei tudo calado, sem piscar. Mas por dentro, era como se cada frase dela fosse desbloqueando um cômodo trancado dentro de mim. Até que ela disse algo que me pegou desprevenido. Ontem ele me entregou a carta da sua esposa, aquela que ele recebeu no hospital, e pediu que eu lesse. Disse que eu precisava entender vocês dois. E eu li, 3 vezes. E chorei, porque percebi que você amou ele do seu jeito. E que o Carlos, mesmo que não admita, carrega mais de você do que ele gostaria.
O silêncio caiu entre nós. E então ela tirou uma pequena caixa da bolsa. O Mateus quer que isso fique com o senhor. Ele achou no armário da casa. Disse que era seu. Era um rádio. Velho. O mesmo que eu usava quando trabalhava como vigia. Eu tinha deixado para trás achando que tinham jogado fora. Peguei com as mãos tremendo. Passei os dedos sobre o botão de volume, ainda com marcas da fita isolante que eu mesmo coloquei. Ele quer consertar com o senhor. Tudo. Não sabe como, mas quer. E eu também. Quero que o senhor volte, não para casa, mas para a vida da gente. Pro Mateus, pro Carlos, para mim. As lágrimas escorreram sem eu pedir. Eu apenas abaixei a cabeça. E ali, na calçada da pensão, a mulher que ocupou meu lugar na casa me devolvia algo que eu nem sabia que ainda podia ter. Lugar. Mas não o lugar de antes, o lugar de agora, o lugar no afeto, no reconhecimento. Ela se despediu com um abraço, sincero, apertado, e foi embora. Voltei para dentro com o rádio nas mãos. O Mateus me olhou e sorriu. Funcionou? Funcionou. Ele nem precisou saber o que aconteceu. Sentou, pegou as pedras do dominó e recomeçamos o jogo. Mas naquele dia, cada jogada parecia mais leve, porque algo tinha mudado. Algo tinha voltado para o lugar. Algo que por muitos anos parecia perdido. Nos dias que se seguiram à visita da Amanda, o silêncio dentro de mim foi diferente. Já não era aquele silêncio de mágoa ou de espera. Era um silêncio de digestão. De quem está vendo o mundo mudar por dentro, bem devagar, sem pressa, mas com consistência. Um silêncio quase sagrado, como quem pisa descalço em chão novo. O Carlos também mudou. Não que tenha virado outro homem, ninguém vira. Mas algo nele amoleceu. Começou a me mandar mensagem com bom dia. Às vezes me ligava só para perguntar como estava o tempo. Outras vezes, só para dizer que tinha lembrado de mim quando viu uma coisa ou outra. E eu respondia sem ansiedade, sem cobrança. Respondia como quem rega uma planta que ficou muito tempo no sol, seca, mas ainda viva. Foi então que num domingo de manhã recebi o convite. Amanda me mandou uma mensagem simples. Hoje tem almoço aqui em casa. O Carlos quer que o senhor venha. Só a gente, sem ninguém mais. Fiquei olhando aquela tela por uns bons minutos. A mesma casa onde fui expulso. A mesma porta por onde saí com 2 sacolas e uma vergonha que só Deus viu. E agora, estavam me pedindo para entrar de novo. Mas não como hóspede, como alguém esperado. Demorei para responder. Mas fui. De camisa passada, barba feita, o radinho consertado embaixo do braço. Fui andando devagar, como quem atravessa um campo de minas emocionais, medindo cada passo com cuidado. Quando cheguei na esquina, vi a casa de longe. Estava mais bonita. Tinha flores novas na varanda. O portão, agora sem tranca extra. Como se as defesas finalmente tivessem sido baixadas. Bati. Quem abriu foi ele. Carlos. Camisa simples, chinelo de dedo, olhos baixos. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Entra, pai. Aquela palavra. Pai. Não ouvia da boca dele há anos. E ali, vinda sem dor, sem cobrança, sem peso, ela me quebrou inteiro por dentro. Entrei. A casa tinha mudado. Mas não muito. Ainda era o mesmo piso, o mesmo cheiro de madeira no armário, a mesma janela que eu mesmo instalei com a ajuda de um vizinho, há mais de 20 anos. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que estava na estante. Minha foto. Eu e Marlene, num aniversário do Carlos, com ele ainda criança no colo. Estava em destaque, no centro, como se tivesse sido recolocada com intenção. Sentamos à mesa. Amanda serviu o almoço. Macarrão com frango assado. Prato simples, mas com gosto de recomeço. Mateus também estava lá. Sorria mais do que de costume. E num momento em que Amanda se levantou para pegar refrigerante, Carlos limpou a garganta, olhou para mim e falou: Pai, tem uma coisa que eu quero dizer. E não é desculpa, é admissão. Eu parei o garfo no ar. Olhei para ele. Vi que estava falando sério e deixei ele continuar. Eu passei a vida querendo que o senhor fosse outro homem, mais doce, mais aberto, mais presente. E quando não foi,
Eu te julguei, te empurrei, te tratei como um fardo, mas agora eu entendo. O Senhor deu o que sabia dar, amou do jeito que aprendeu, e o problema não foi o amor, foi a forma. E isso não é motivo para me tornar seu inimigo. É motivo para eu tentar ser diferente com o Mateus, mas com respeito pela sua história. Ele respirou. O Mateus ficou em silêncio. Amanda também. Eu não disse nada, porque não precisava. Porque pela primeira vez, ele tinha falado tudo. Tinha se enxergado. E me enxergado. E ali, sem precisar se ajoelhar, sem precisar pedir perdão de joelhos, ele me devolveu o que eu mais esperei ouvir por anos. Reconhecimento. Depois do almoço, ele me chamou até o quintal. Sentamos os dois num banco de cimento que eu mesmo construí, décadas atrás. Ele ficou mexendo numa folha caída no chão. Pai, eu queria te pedir um favor. Diga, se eu tiver que fazer mais exames ou passar por tratamento mais pesado, o senhor me acompanha? Claro que sim. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. Ele assentiu. Depois me olhou de novo e disse: Obrigado, pai, por não ter virado as costas, por ter voltado, por ter ficado. E foi aí que eu disse: Eu nunca fui embora. Só esperei do lado de fora até alguém destrancar a porta. Ele abaixou os olhos e me deu um abraço verdadeiro, forte, como o que eu sonhei por anos, como o que o menino de 6 anos me deu quando caiu da bicicleta e disse: Não me solta, pai. E ali, naquele quintal embaixo do sol das 3 da tarde, entre árvores secas e silêncio, eu entendi que algumas reconciliações não precisam de grito, só de tempo, só de verdade. Hoje eu moro numa casinha simples, num bairro quieto, longe da antiga rua onde construí minha primeira vida. O radinho que voltou para mim, agora reformado, fica ao lado da janela, tocando baixinho enquanto o sol atravessa as cortinas. O Mateus me visita toda semana. Traz pão, às vezes fruta, às vezes nada, só ele mesmo, e isso já é tudo. O Carlos está melhor, ainda faz acompanhamento. O tratamento funcionou. O fígado respondeu, mas o que mais mudou não foi o corpo, foi o jeito. Ele agora me liga, me escuta, fala baixo, mas fala com o coração. Tem dias em que ainda se fecha, claro, mas também tem dias em que, do nada, me manda mensagem dizendo: Tô pensando em ti. E para um filho como o meu, isso é quase poesia. Tem uma coisa que eu quero dividir aqui. Talvez seja a mais importante dessa história toda. É sobre tempo. Porque o tempo, para mim, sempre foi algo que eu achava que podia controlar, que dava para deixar para depois, que o silêncio de hoje podia ser quebrado amanhã. Mas não é assim. O tempo não espera a gente aprender a amar. Ele passa. E quando você acorda, o filho já está com o mesmo olhar distante que você um dia carregou. O neto já está repetindo o que viu. E o que era só cansaço, vira ausência. O que era só orgulho, vira saudade. Durante muitos anos eu achei que amar bastava. Que bastava pagar o estudo, botar comida no prato, dizer, faz o que é certo, e pronto. Achei que abraço fosse luxo, que conversa fosse frescura, e que homem não chora nem pede desculpa, pois eu estava errado. E hoje, se tem uma coisa que eu carrego no peito com clareza, é que amor que não se mostra, vira mágoa. Mas também aprendi outra coisa. E essa foi a mais bonita. Sempre existe uma chance de voltar, mesmo que seja devagar, mesmo que seja diferente do que você imaginava. Eu perdi o tempo de ser o pai presente, mas ganhei a chance de ser o pai arrependido que se reaproxima, o vô que escuta, o homem que chora sem vergonha, e o coração que, mesmo cheio de cicatriz, ainda sabe abrir a porta para quem bate de verdade. Esses dias, o Mateus me mostrou um vídeo que ele gravou sem eu saber. Era eu e o Carlos, sentados no banco do hospital, falando baixo, rindo de uma lembrança boba de infância. No final do vídeo, o Carlos olha para mim e diz: A gente demorou, mas chegou. Aquilo ficou na minha cabeça e virou meu jeito de olhar para a vida agora. A gente pode demorar, pode errar, pode machucar, mas se tiver coragem, a gente ainda pode chegar.
chegar um no outro, chegar na reconciliação, chegar no perdão. Por isso, se você ainda tem tempo, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com quem for, não espera o fim. Não espera a doença, nem a ausência, nem o arrependimento. Não espera acontecer o que aconteceu comigo, porque por mais que tenha dado certo no fim, eu daria tudo para ter vivido isso antes. Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aí se isso já aconteceu contigo, ou com alguém da sua família, e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém talvez ainda esteja com a porta trancada, esperando só um gesto para abrir. E se você quiser ouvir mais histórias como essa, de vida, dor, superação e verdade, segue o canal. Todos os dias tem uma nova história, para que você não precise aprender do jeito mais difícil.